Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aí com as revisões e exercícios que a gente está fazendo sobre história do Brasil e República. Professor Pedro, estamos aqui no Teleeducação para falar um pouquinho agora sobre questões do governo militar, período do governo militar, 1964 até 1985. Tá? Passou um pouquinho de 20 anos, uns 21 anos aí de período para a gente poder estudar. Vamos praticar alguns exercícios agora, tá? E a primeira questão está aqui, da Unesp, ano de 2019, soldado da Polícia Militar de São Paulo, caiu lá na prova, né? Brasil eu fico. Minas Gerais, uai. São Paulo, sai da frente. Guanabara, como é que é? Bahia, oxente. E os meus irmãozinhos lá do norte? Esse é o meu Brasil, cheio de riquezas mil. Este é o meu Brasil. Futuro e progresso do ano 2000. Quem não gostar e for do contra, que vá para 3 pontinhos, tá? Então ia rimar aí um palavrão, e aí é suprimido e tal. Enfim, aqui você tem uma letra de música do Wilson Simonal, artista brasileiro, cantor, e a canção foi composta por Jorge Ben, hoje Jorge Benjor, né? Mudou o nome, acrescentou, né? Jorge Ben, e gravada pelo cantor Wilson Simonal em dezembro de 1970. A música expressava: letra A. A oposição dos artistas ao regime militar, expressa em uma linguagem de fácil entendimento popular. Letra B. A conjuntura histórica de agitações sociais derivada da crise do milagre econômico, patrocinada pelo Estado brasileiro, pelo Estado Nacional. C. A oposição à falsa liberdade democrática do momento, propagandeada pelos slogans governamentais. D. A ideologia do desenvolvimentismo econômico do governo, mesclada de um otimismo nacionalista. E letra E. A visão de uma nação com graves desigualdades regionais, caracterizada pelo crescimento desigual da economia. E aí? Tá mais para simpática ou tá mais para crítica? Qual que é a correta? Você deve ter pensado, deve ter prestado atenção. Resposta correta, pessoal, vai ser letra D, né? Que é o quê? É a questão do desenvolvimentismo. Pessoal, os anos 1970, o Brasil está ganhando o tricampeonato mundial da Copa do Mundo de futebol. O PIB do Brasil está lá no talo, a gente teve picos de até 13% no milagre econômico nesse período, até meados de 73, o Brasil cresce muito, aí, durante uns 5 anos mais ou menos, tem uma elevação de PIB absurda, os anos 70 você está no meio desse crescimento, ou seja, é um momento de otimismo, tá? E letra D, a ideologia do desenvolvimentismo econômico, PIB, crescimento, milagre econômico, o Brasil crescendo absurdamente, mesclado de um otimismo nacionalista. Então a letra é isso, é o otimismo nacionalista. Quem não quiser o futuro e o progresso do ano 2000, quem não gostar, né, e for do contra, que vá para, né, então de fato aqui é o otimismo, tá? É isso que a mensagem tenta passar, uma mensagem de otimismo, tá? As demais estão erradas por quê, pessoal? A oposição dos artistas ao regime militar. Não é verdade, pessoal. Nesse caso, não. A gente está falando do Wilson Simonal, que está fazendo uma letra de música enaltecendo o crescimento, o desenvolvimento, tá? Teve artista, teve músico que fez música contra o governo militar, contra a repressão, teve um monte. Na aula que eu falei aqui sobre o governo militar, eu dei exemplos, né? Vários. Vai de Caetano Veloso, Hamilton Nascimento, e pega aí uma gama enorme de cartunistas, pega aí escritores, tem uma série de personalidades aqui do Brasil, de artistas e intelectuais que vão contra, mas não é o caso da letra dessa música. Então, pessoal, vamos prestar atenção no que está sendo perguntado e o que está posto para a gente poder analisar. Cuidado, teve oposição? Claro que teve, mas desta música, não. E a prova está pedindo para você analisar esta música, esta letra, tá certo? Então por isso que está errado, porque não é oposição. Essa música, na verdade, é uma expressão de euforia e otimismo, tá certo? Essa música, do Wilson Simonal. Beleza? B. A conjuntura histórica. Está errado porque a conjuntura histórica de agitações sociais. Teve agitação social? Claro que teve. Pra caramba.
Mas a música está falando? Não. Não está falando. Pessoal, olha, vamos lá, né? A canção foi composta por Jorge Ben, gravada por Wilson Simonal em dezembro de 19. A música expressava. Essa música aqui, ó, ela expressava. Então, pessoal, a conjuntura histórica de agitações sociais, ela existiu, mas não foi expressada nessa letra. Então, por isso que está errado. Não estou dizendo que não teve agitação, teve um monte, mas nessa letra não. Então, pedindo para você olhar essa letra aqui, tá? Então, essa letra que a gente está analisando. Por isso que está errado para essa letra, tá? Letra C, está errado por quê? A oposição à falsa liberdade democrática do momento, propagandada pelos slogans governamentais. Essa letra está falando aí da falsa liberdade democrática? Alguém falou de democracia? Não falou. Está falando só de otimismo. Então, a letra também não faz menção à falsa noção de liberdade democrática, tá? Não faz menção. Ah, professor, mas nossa, não tinha liberdade democrática. Claro que não tinha. Eu sei que não tinha, eu dei aula para vocês sobre isso, eu sei que não tinha, mas a letra não está falando disso. Então, mais uma vez, vamos ficar dentro do nosso quadrado aqui. É só a letra que eu preciso analisar. Tá bom? Beleza? Então, errada por conta disso. Letra E também está errada. Por quê? A visão de uma nação com graves desigualdades regionais. Não está falando de desigualdade. Está falando de vários lugares do Brasil e fazendo referência em alusão ao país, ao tamanho do país, à grandeza do país. Não está falando que, nossa, enquanto o Sul está rico, o pobre lá no Nordeste passa fome. Não é isso que está na letra. A letra não está fazendo menção às desigualdades. Tinha e tem desigualdade, mas na letra não está dizendo. Então, não é certo você falar que está tratando de desigualdade social porque não está tratando. Tá certo? Bacana? Deu para entender? Vamos para a próxima questão também agora sobre governo militar. Tá? Vamos falar um pouquinho. E vamos falar um pouquinho agora com o cartaz. Então, VUNESP, soldado da Polícia Militar aqui em São Paulo, 2018, caiu na prova. Observe a figura. Pessoal, é uma figura, uma imagem, fotografia da época em preto e branco. E a gente tem aí cartazes dizendo democracia racial. Tem cartazes dizendo contra a discriminação. Democracia racial contra a discriminação. Dá para perceber, pessoal, que a gente encontra pessoas aqui mulatos e negros, tá? Então tem pessoas de pele escura, isso é possível, principalmente quem está à frente desse movimento, tá? E aí vem o texto, para a gente poder analisar. Na década de 1970, durante o regime militar, ocorreram manifestações da população negra em importantes cidades do Brasil. Dentre essas manifestações, havia um movimento negro unificado, que tinha como principal foco de sua luta, e aí vai vir. Qual que era o principal, pergunta, qual era o principal foco da luta do movimento negro unificado? Letra A. O fim da marginalização social, segregação econômica e violência racial. Letra B. A reprovação das guerrilhas dos negros no apartheid da África do Sul. C. A revisão histórica para diferenciar as raças e suas contribuições à nação. D. A implantação progressiva e gradual da democracia racial no Brasil. E letra E. Igualar os direitos dos negros brasileiros às conquistas dos negros dos Estados Unidos. Vamos para a correta? Então, resposta correta. Eu vou só espirrar um negócio aqui e já continuo, tá? Tá. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Resposta correta, letra A. A letra A está correta, pessoal, e vamos ver aqui o que é que está dizendo. O fim da marginalização social, segregação econômica e violência racial. Pessoal, são coisas plausíveis. Você concorda comigo? O fim da marginalização social, ou seja, a ideia de que o negro não tem que ser marginalizado. Quando ele vai procurar um emprego, quando ele senta
numa escola, sei lá, particular, onde a maioria tem grana para pagar, o negro chega e ocorre, às vezes, uma marginalização de fato, porque ele não tem acesso a essa escola. O dia que tem acesso, pode sofrer aí uma violência racial. Então, são coisas do cotidiano, né? Essa marginalização social, a falta de acesso, né? Dá para colocar dessa maneira, ou a segregação econômica, que é a falta de dinheiro para poder ter acesso àquilo que a sociedade consegue ter, a maioria branca, e violência racial. A violência racial, que é o preconceito de fato, né? É a violência de discriminação mesmo, de racismo, e isso a gente sabe que tem, infelizmente, no Brasil. E desde aquela época, tá? Então, de fato, a manifestação aqui que está em pauta é contra, né, esse tipo de situação, é pelo fim, né, dessa segregação econômica, marginalização social e violência racial. E as erradas, pessoal, letra B, está errado por quê? A reprovação, está dizendo lá, né, que a reprovação das guerrilhas dos negros no apartheid. Pessoal, o apartheid está na África do Sul, né, não está no Brasil, está lá na África do Sul. A gente tem o Nelson Mandela como uma grande referência, mas efetivamente esse movimento, durante o período de governo militar, não tem nada a ver com a África do Sul, tá? A gente está tratando de Brasil mesmo, né? É uma reivindicação dos negros do Brasil por uma condição melhor aqui, de vida aqui no Brasil, tá? É uma alternativa que colocam para tentar te confundir. Porque estava em alta, é um período de efervescência também na África do Sul, o Mandela, enfim, você tem todo um contexto político muito forte, internacional, tá? A C, está errada por quê? A revisão histórica para diferenciar as raças e suas contribuições à nação. Ninguém ali estava pedindo revisão histórica para verificar o que está escrito em livro didático, por exemplo, para colocar o negro como uma figura diferente daquilo que já era colocado nos livros didáticos e no imaginário popular também. Não era para isso, tá? Não era essa a reivindicação. Letra B está errado porque a implantação da democracia racial. Pessoal, a democracia racial está aqui nesse cartaz. Porém, pessoal, não se trata de uma implantação de democracia racial no Brasil. De fato, a implantação progressiva e gradual da democracia racial é algo, como você dizer que o poder ele deve vir de diversas raças. Então, assim, faria sentido, pessoal, você falar em democracia racial, no meu ponto de vista, tá? Faria sentido você falar de democracia racial se houvesse uma lei que impedisse o negro de votar. E não era isso, tá? Isso já não acontecia, não era algo presente. Na verdade, a gente não tem nem democracia na época do governo militar, muito menos essa questão de embate por uma democracia racial. Tem de fato uma faixa ali, colocada essa opção, mas a reclamação, a manifestação não é para isso, tá? Não é por uma questão de que os negros estivessem sendo impedidos de participar da democracia. Ninguém participava da democracia, né, pessoal? Então, assim, ninguém ia às urnas votar, isso não era uma realidade nem para branco nem para negro. Então, é meio desconexo, até a gente sabe que está lá o cartaz, está sendo levantado, mas fica uma informação conflituosa, tá? Como alternativa de prova, ela confunde muito, mas ela tem uma imperfeição que a resposta correta não tem. A resposta A, que é a correta, ela realmente está perfeita, ela realmente condiz com as manifestações que ocorriam e sempre ocorreram ao longo da história do Brasil, tá? Democracia racial fica complicado, é um termo que para a época não faz muito sentido do meu ponto de vista, porque não havia nem democracia, muito menos racial, né? Então eu entendo que, de fato,
veio para confundir, mas pelo gabarito da VUNESP, ela está errada e realmente ela não está tão perfeita quanto a correta, que é a letra A, tá certo? Então por isso que acaba entrando com a alternativa que não confere com o gabarito, pelo menos, tá bom? E a letra E, igualar os direitos dos negros brasileiros às conquistas dos negros dos Estados Unidos. Não é isso, tá, pessoal? O objetivo não é internacional, a gente não é um comparativo nem lá na África do Sul com a questão do apartheid, não é um movimento que espelha ou faz referência a qualquer evento fora do Brasil. Isso é uma coisa interna de fato, então não confere com realidade política de negro em outro país, tá bom? Então a resposta correta é A, tá? E vamos para mais uma. Questão número 3 aqui, selecionei VUNESP, Soldado 2018, também aqui em São Paulo. Leia a canção a seguir, mais uma música, tá? Então, tá lá, né? Essa aqui é bem conhecida, né? Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, que é lá mesmo, que a mala eu vou largar, quero te abraçar, pode se perfumar, que eu tô voltando. Música Tô Voltando, Maurício Tapajós, Paulo César Pinheiro, essa música é bem conhecida, vários artistas gravaram, tá? E aí, pergunta, essa canção simbolizou um determinado momento da história brasileira que foi... Letra A regularização da situação dos estrangeiros que entraram no país até 1º de fevereiro de 1990, por meio da lei da anistia imigratória. Letra B, a concessão de perdão político pelo governo militar em março de 1964 aos 283 marinheiros e fuzileiros navais acusados de rebelião. Letra C, a aprovação do perdão em 1930 concedida aos militares dos levantes de 22 e 24, conhecidos como Revolta dos Tenentes. Letra D de dado, o decreto de anistia assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 1945, libertando 563 militares mantidos na prisão pelo Estado Novo. E a letra E, a luta pela democracia e contra a ditadura, com o retorno dos exilados a partir do movimento pela anistia nos anos de 1978 e 1979. Pessoal, aqui já de cara eu já elimino a possibilidade de governo Vargas, né? Não há lei de anistia, isso é uma coisa recente, tá? A lei de anistia no governo Vargas, complicado você falar de lei de anistia, isso é uma coisa mais recente que está vinculada ao governo militar. Então, resposta correta, a letra E, tá, pessoal? Letra E, a luta pela democracia contra a ditadura, com o retorno de exilados a partir do movimento de anistia nos anos 78 e 79. Pessoal, foi entre 78 e 79 o período do movimento pela anistia, tá? As demais estão erradas, por quê? Está dizendo que a regularização da situação dos estrangeiros que entraram no país até 1º de fevereiro de 1990. Pessoal, não tem nada a ver, regularização de estrangeiro até 1990, não faz sentido, tá? Essa música não faz referência a estrangeiro, tá fazendo referência a quem está voltando, né? Eu estou voltando, então é brasileiro que estava fora, tá? Então tem que pensar na letra, mais uma vez aqui, tá? Letra B, a concessão do perdão político pelo governo militar em março de 64 aos marinheiros e fuzileiros navais acusados de rebelião. Pessoal, houve sim um impasse difícil lá, uma rebelião sim, em 64, num período aí pré-governo militar. O governo João Goulart ele tentou intervir nesse fato e isso gerou a fúria do alto escalão do Exército, das Forças Armadas aí, e Marinha, né? Que estava diretamente ligado a esse evento, esse acontecimento, e isso gerou um problema muito sério e foi um dos gatilhos aí para a instalação do governo militar, o golpe militar, o período de ditadura, enfim, cada um chama de uma maneira, tá? Mas não tem a ver. Esse fato aconteceu, essa rebelião, enfim, um problema com os militares, isso aconteceu, mas a música não faz referência, tá?
mais uma vez, prepara o feijão preto que eu estou voltando. Está dizendo aqui que alguém está voltando de algum lugar. Isso aqui está dizendo de um perdão de marinheiro que já está dentro do Brasil. Não dá uma conexão bacana, tá? Então dá para prestar atenção nesses detalhes também para tentar eliminar. Quando você não tem a informação 100% de tudo que aconteceu, isso é pré-ditadura militar, né? Mas dá para tentar fazer a conexão. Se o marinheiro está no Brasil, está voltando para onde? Não está voltando, né? Então deveria que eu estou sendo perdoado, não que eu estou voltando, né? Então a letra da música não faz referência a esse evento de marinheiro, tá certo? Tem que prestar atenção e tomar cuidado nessa hora de escolher a alternativa. Letra C. A aprovação do perdão em 1930. Como eu disse, pessoal, essas de Vargas, C e D, a anistia assinada pelo presidente Getúlio Vargas em 1945, libertando. O governo Vargas, não dá para falar de anistia, tá? Só vai ter anistia política, pessoal, depois do governo Vargas. Na verdade, a anistia política ela só ocorre depois do final do Estado Novo. Aqui está falando de 1930, perdão, isso não ocorre, não tem conexão, não faz parte da história do Brasil. E em 45, essa anistia do governo Vargas aí, ela tem a ver, na verdade, com o final do Estado Novo. Porém, a música aqui que está fazendo referência, ela é do período de governo militar, tá? Quem já ouviu essa música consegue perceber que a própria construção musical, o ritmo, as palavras que são usadas, isso não faz parte de um contexto dos anos 30, 40, tá? Mais um detalhe que você pode prestar atenção. Olha lá. Estou voltando, Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. São artistas, pessoal, que estão em alta no período do governo militar. Nem sei quando nasceram, mas, poxa, será que em 1930 já eram adultos e já estavam compondo música? Essa música é lá no finalzinho dos anos 70, enfim, anos 80. Então, olha lá, de 1930 até 1970... são pelo menos 50 ou 60 anos, é um lapso temporal muito grande, então são outros compositores, outros artistas. Então é um conhecimento de mundo, né? É uma letra que é conhecida, isso aqui é a Simone, a cantora Simone, você ouve com frequência essa música cantada por ela. Então são pessoas que em 1930, se estavam vivas, eram ainda crianças. Então você tem que tentar usar esses elementos, esses recursos, para eliminar a questão também, né? Período Vargas, longínquo, né? Não tem, aí 1930, 45, não tem conexão com os anos 70, 80, até pelo espaço aí de tempo desse compositor aí, né? Para compor essa música dos anos 30 para os anos 70, 80. Os anos 30, pessoal, quem ali estava compondo música era Noel Rosa, era Wilson Batista, eram outras personalidades que não tem nada a ver com esse período de artistas que lutaram e fizeram oposição ao governo militar. Então tem que tomar cuidado, pensar nesse lapso temporal. São ditaduras, mas com um espaço de tempo muito grande entre uma e outra. E aí os personagens também mudam, até quem está compondo as músicas. Tá certo? Então vamos para mais uma questão aqui, a questão número 4. 4 do governo militar está lá. Foi em 2018, VUNESP, soldado da polícia aqui em São Paulo. Em agosto de 1969, o presidente Costa Silva sofreu um grave ataque cardíaco. Seguiu-se uma intensa luta pelo poder em torno da sucessão. Segundo a Constituição de 67, em vigência na época, o vice-presidente Pedro Aleixo deveria suceder imediatamente ao presidente em caso de morte ou incapacidade deste para os deveres do cargo. Mas Pedro Aleixo opusera-se abertamente ao ato institucional número 5, não servindo, portanto, aos propósitos das Forças Armadas que controlavam o Estado. O alto comando das Forças Armadas, dotado de poderes extraordinários,
concluiu que a solução constitucional não era viável, decidindo que a presidência seria exercida por uma junta pelos ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá? Então, morre o presidente Costa e Silva em 69, o vice dele, Pedro Aleixo, civil, era para tomar posse porque tinha uma Constituição de 2 anos atrás que dizia que o vice toma posse imediatamente. Porém, como ele era contrário ao ato institucional número 5, que estava em vigor desde 68, por conta desse entrave, né, ideológico, o alto comando do Exército não deixou ele tomar posse do cargo de presidente, mesmo sendo vice, e nomeou uma junta militar com 3 ministros aí, os ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tá? Bom, tá aqui a referência da obra e do texto. E aí vem a crise sucessória. Pergunta, a crise sucessória de Costa e Silva evidencia. Então, o que evidenciou esse momento de crise, né? O vice não assume, tem que arrumar uma junta provisória. O que isso evidencia? A estabilidade política que marcou o país no período, garantida por meio de acordos dos militares com a oposição civil. Letra B. O compromisso reiterado dos militares com a perspectiva de abertura política, ainda que os movimentos de oposição tenham impedido esse processo. Letra C. A importância que a interlocução com os civis sempre teve para os militares, em especial nas eleições e nas sucessões presidenciais. Letra D. Dado o caráter autoritário e politicamente instável do regime militar, na medida em que a própria Constituição de 67 estava sendo desrespeitada. E letra E, o cumprimento da lei pelos militares de tal forma que todos os trâmites legais fossem observados nos contextos eleitorais. Pessoal, fácil, né? É só pensar que tinha uma Constituição e essa Constituição não foi respeitada. Resposta correta, D de dado, né, pessoal? Não tem como, né? O caráter autoritário que tinha a ditadura e politicamente instável, então variava muito, era para ser de um jeito, chegar na hora, não é. Isso é sinal de instabilidade. Tem um vice que tem que assumir, não assume. Olha o tamanho da instabilidade, não é uma coisa retilínea, horizontal, constante, cada hora varia, enfim. Esse caráter instável do regime militar, na medida em que a própria Constituição que eles criaram em 67 foi desrespeitada. Então a resposta correta é D, tá, pessoal? As demais, erradas por quê? A estabilidade política garantida por meio de acordos militares com a oposição civil. Não tinha uma certa estabilidade. Estabilidade não havia, porque nem o vice conseguia